Vamos começar, né, pastor? Muito bem. Boa noite, a paz do Senhor para todos. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo, nesta quinta-feira, né? Nós possamos Muito bem. aproveitar, aprender mais do Senhor Jesus para colocarmos em prática em nossas vidas. Vamos dar início a este culto. Pedir à irmã Poliana para fazer a oração inicial. Oremos. Pai amado e Pai querido, queremos te agradecer, Senhor, por estarmos reunidos hoje. Te agradecemos, Senhor, por tudo que tens feito por nós, porque sabemos, Senhor, que nunca tens nos abandonado. Te agradecemos, Senhor, pelas tuas maravilhosas graças derramadas em nossa vida. Te agradecemos, Senhor, pelo dia que se passou e pela noite que está transcorrendo. Pedimos, Senhor, que possamos absorver o máximo de conteúdo do culto de hoje e que essa palavra possa transformar nossa vida e encher nosso coração. E que possamos, Senhor, levá-la a outras pessoas. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria agradecer a Deus por mais um ano de vida e agradecer também aos irmãos, né, que me parabenizaram tanto no grupo, como no Facebook, como nas mídias sociais, né? E alguns que puderam, fizeram presencialmente. Né? Obrigado a Deus e aos irmãos. Que nós possamos ainda comemorar, enquanto Ele não venha, muitas datas dessas, minha e dos irmãos, sempre reunidos em Cristo Jesus. Amém? Vamos louvar, engrandecer o nosso Deus. Vamos chamar a irmã Caliene. É ela que nos eleva a Deus um cântico. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. Amém. Com o hino 114, Brilho Celeste. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não hão de ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado, sempre hei de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória no céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, ouço o gozo da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu,
aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Amém. Beguinha com a palavra. Glória a Deus. Deus continue abençoando a irmã Kaliene, que ela possa sempre nos levar a Deus com os cânticos, sempre que nós precisarmos. Deus abençoe a ela e sua família. Amém, Beca. Parece que Beguinha caiu aí, não foi? Beguinha caiu aqui, mas eu queria dar um aviso enquanto ele entra. Foi não. Pessoal, quem está atrás da câmera, atrás da telinha, muitas vezes está com a câmera desligada. E eu não sei quantas pessoas tem, entendeu? Por isso que às vezes eu peço no chat que bote o nome completo para que eu passe a lista para o pastor e o pastor coloque a presença de todos. Tem pessoas que realmente estão todas as vezes, né? Pauliano, um exemplo. Paulino, Beguinha, sempre estão. Mas eu sempre peço porque haja alguma pessoa, né? Aí vocês pegam e colocam o nome da pessoa também. E outra é que está tendo um quiz de perguntas e respostas. E esse quiz possa ser que seja cada aula, esteja novas perguntas e um novo quiz, certo? Tem um ranking. Esse ranking não quer dizer nada, não. É só para a gente estar acompanhando. Mas isso é um modo didático, né? Que vocês estejam lembrando, estejam pesquisando também, quem quiser pesquisar, né? E estejam lembrando, certo? É só isso mesmo que eu queria falar. A palavra tá com Beguinha. Tive um problemazinho aqui na net, a net caiu, mas estamos de volta. Não sei se deu para ouvir, mas vou pedir novamente. Pastor Davi Dionísio, orar pela pregação e pelo pregador. Logo após a palavra está com o pastor Saul. Amém. Amém. Boa noite a todos, a paz. Vamos orar. Maravilhoso e bondoso Deus, nós queremos te render graças, Senhor, por mais um dia, por mais uma quinta-feira, onde nós estamos reunidos como o teu povo, como a tua igreja, para aprendermos mais acerca da tua palavra. Queremos de forma muito especial colocar diante do Senhor a vida do pastor Saul, pedindo a tua graça sobre ele, pedindo a Deus a tua instrução sobre ele, para que ele possa, como instrumento nas tuas mãos, abençoar o teu povo. Ser conosco, que estaremos aprendendo um pouco mais da tua palavra, abrindo o nosso entendimento e também ajudando-nos, ó Deus, a colocarmos em prática tudo aquilo que vamos aprender do Senhor nessa noite. Te oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Como o irmão já disse que depois da oração eu já estou entrando. Tá certo? Gostaria de cumprimentar a todos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e rogar a Deus que esteja abençoando ricamente todos os irmãos nesta ocasião. Queria só que os irmãos me dessem um feedback aí, se apareceu a tela em branco. Beleza. Beleza, era só essa confirmação que eu queria, irmãos. Irmãos, sejam bem-vindos a mais uma semana de estudo. E desta feita, continuaremos estudando o breve catecismo
de Westminster, conforme já vem acontecendo nos últimos cultos de doutrina. Então, o Catecismo de Westminster, o breve catecismo, traz as perguntas e nós estamos trabalhando essas perguntas. Entretanto, irmãos, é necessário que os irmãos vejam também a confissão de fé e vejam também o catecismo maior, porque eles complementam o estudo. Não é? Nós temos um roteiro aqui, que é um roteiro simplificado. É óbvio que a confissão de fé ela é mais ampla e ela permite-nos ter um entendimento melhor. Então, é necessário que os irmãos façam isso, não é? Estudem nos outros livros também, nos outros documentos também. Hoje, queridos, nós vamos estudar as consequências do pecado. As consequências do pecado. Já estudamos, os 2 últimos estudos, foi a respeito do pecado. Mas hoje, especificamente, nós vamos analisar somente as consequências do pecado. E nós vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 3, e vamos ler dos versos 9 a 19. E desta feita eu não coloquei na tela, porque é um texto mais longo, porém necessário que nós façamos a sua leitura para termos uma compreensão melhor do texto que estamos estudando. O texto nos diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante o dia da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e em pó tornarás. Queridos, que o Senhor aplique aos nossos corações esta porção da sua palavra que acabamos de ler, e nós vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e pedimos a tua bênção para nós nesta noite. Te rogamos a compreensão da tua palavra, para que possamos compreender, Senhor,
aquilo que tu queres nos ensinar a cada semana. Abençoa todos os teus servos que estão hoje logados nesta conferência, Senhor, assistindo e participando desse momento de estudo. Abre a nossa compreensão de todos. Nós te pedimos no nome de Jesus, colocando em tuas mãos todos os teus servos que aqui estão nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, as consequências do pecado são claras, são claríssimas nesse texto. E pelo menos 4 observações nós podemos fazer aqui. Nesta sentença de Deus, nesta sentença que Deus pronunciou aqui ao homem, nós observamos que 4 grandes mudanças foram implementadas. A primeira mudança é a perda da comunhão. O homem perdeu a comunhão com o seu Criador. Segundo, as misérias da vida estão aqui já prometidas. A morte física e também a morte espiritual, que é a condenação eterna. Bem, hoje nós vamos estudar a pergunta de número 19. A pergunta de número 19 é a seguinte: qual é a miséria do estado em que o homem caiu? E a resposta também está muito clara no breve catecismo e diz assim: todo gênero humano, pela sua queda, perdeu a comunhão com Deus. Está debaixo da sua ira e maldição. E assim, sujeito a todas as misérias nesta vida, a morte e as penas do inferno para sempre. Temos aí as referências que estão colocadas lá no catecismo, mas aqui, irmãos, eu quero repetir, é necessário que os irmãos estudem também a confissão de fé, porque ela é mais extensa. Muito bem. Então, queridos, vamos adentrar ao nosso estudo propriamente dito. A fronteira entre o certo e o errado, entre o que é permitido e o que é proibido, diminui em grande medida na maneira como as pessoas comumente pensam sobre o assunto em nossos dias. Ao mesmo tempo, a moral das pessoas tornou-se hoje relativa. Muitas são as opiniões de que o pecado não tem mais nenhum significado para o homem moderno. Há até um jargão que diz que a noção de pecado está apenas na sua própria cabeça. Sabemos que isto não é verdade. A questão sobre o pecado e a libertação de sua culpa, no entanto, é, ao mesmo tempo, o problema mais doloroso da vida para muitas pessoas. O pecado se conecta estreitamente com o conceito do homem e da sua salvação. De acordo com as Escrituras, Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança. Significa que Deus deu ao homem qualidades que não deu a mais nenhum ser criado. Ele deu ao homem uma mente, vontade, consciência, o que não deu a nenhuma das outras criaturas deste mundo, exceto ao homem. O homem recebeu tudo de Deus e viveu em unidade com ele, onde havia perfeição e
e harmonia, e tudo era muito bom, conforme nos relata o próprio livro do Gênesis, no capítulo 1, nos versos de 27 e também no verso de número 31. Portanto, o homem tinha 3 relações básicas lá no Jardim do Éden. Uma relação especial de comunhão com Deus, uma relação com as outras pessoas e uma relação com a natureza que ele cuidava, que ele tomava conta, que ele administrava e que ele fazia a gestão do Jardim do Éden. Portanto, irmãos, esse estado inicial do homem era um estado de perfeição, um estado de harmonia, onde o homem não tinha problemas e dificuldades que são hoje recorrentes à nossa vida. Bem, o fato é que o primeiro pecado veio e a perfeição da vida no Jardim do Éden foi quebrada. O pecado quebrou a harmonia com Deus e fez com que as consequências dessa quebra de harmonia com Deus viesse e se implantasse na vida do homem. O pecado cometido pelo homem, como já disse, quebrou a harmonia e a comunhão. Na queda do pecado, ele se tornou atraído pelo mal. Ele queria se tornar como Deus. E assim quebrou a vontade de Deus para o homem. Quando ele consentiu em cometer o pecado, o homem não se importava com o que Deus tinha dito. O homem não se importava e não se importou com aquilo que Deus havia determinado. Como também acontece nos dias atuais. Daí a questão das consequências virem. A imagem de Deus no homem foi, por assim dizer, corrompida e ele perdeu a paz de consciência, ele perdeu sua justiça, ele perdeu seu livre-arbítrio e ele perdeu também a imortalidade, conforme já estudamos nos estudos anteriores. Conforme o texto do breve catecismo, bem como considerando o que já estudamos até aqui, a queda reduziu o gênero humano a um estado de pecado e de miséria. O estado de miséria a que fomos reduzidos consiste na culpa do primeiro pecado de Adão, consiste na falta de retidão original, consiste na corrupção total da sua natureza, o que ordinariamente chamamos de pecado original, juntamente com todas as transgressões atuais que procedem dele, conforme bem nos traz as respostas do breve catecismo referente às perguntas 17 e a pergunta de número 18. Bem, no estudo de hoje, vamos considerar a miséria do estado em que o homem caiu. O quadro que vou apresentar a seguir resume todo este ensino do breve catecismo sobre o pecado, sua extensão e as consequências advindas daí. Bem, surge aí o primeiro pecado, ou comumente, como chamamos, a queda. Esse assunto, irmãos, já foi estudado na parte 1 da lição de número 9. Por isso aqui nós estamos apenas passando muito rapidamente, apenas relembrando o que já estudamos. Bem, o pecado também foi estudado na segunda parte da lição de número 9.
E lá nós vimos que o pecado se subdivide em pecado original, onde vimos a culpa e a corrupção do homem, e os pecados atuais, que subdividimos para nossa compreensão em pecados internos e pecados externos. Hoje, vamos estudar a lição de número 10, que é o estado de miséria a que o homem foi reduzido. Vejamos a que estado de miséria o homem chegou. Primeiro, perdeu a comunhão com Deus. Primeira perda, perda irreparável. Segunda, a ira e a maldição de Deus passaram a pesar sobre ele. Então ele não só perdeu a comunhão, como passou a ser, de certa forma, amaldiçoado por Deus. E as misérias da vida começaram a se implantar. Não é que o homem não trabalhasse antes da queda, mas agora o trabalho seria penoso. Do suor do rosto comerás, diz o Senhor. Mas ainda teve uma consequência, irmãos, infinitamente maior, que é a morte e as penas eternas. Bem, estas são as 4 consequências mais fortes vinculadas ao pecado, as quais nós vamos estudar no dia de hoje. Primeiro aspecto, ou a primeira coisa que nós vamos estudar, é a perda da comunhão com Deus. Observamos que antes da queda, Adão e Eva gozavam a mais perfeita comunhão com Deus. Adão e Eva estavam no paraíso e conversavam com Deus, e tratavam com Deus, e conversavam como companheiros e amigos. Este é o primeiro ponto, não é? A plena comunhão. O homem tinha a plena comunhão com Deus. O homem tinha, por assim dizer, a presença, o favor e a intimidade de Deus. Eram estes os seus bens maiores, a intimidade com o seu Criador. O homem era perfeitamente capaz de cumprir o propósito para o qual fora criado. Ele foi capaz de manter íntima comunhão e companheirismo com o Deus Criador, com o Deus Eterno, que falava livremente com Deus. A ele foi concedido amplo e completo domínio sobre toda a criação de Deus. Recebeu ainda o privilégio do livre-arbítrio, com a plena liberdade de escolher as suas ações, uma vez que foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Bem, com este livre-arbítrio, com esta liberdade plena dada por Deus, se vitorioso em obediência, seria confirmado no estado em que foi criado. Se caísse em desobediência, se não cumprisse aquilo que Deus lhe determinou, receberia as penas inerentes ao seu erro. Entretanto, usando o privilégio que lhe foi dado, o homem, sob influência maligna, tomou a decisão e fez a escolha que todos nós conhecemos e sabemos. Desobedeceu. Cometeu o pecado da desobediência. E, evidentemente, Deus teria que implementar aquilo que já havia advertido o homem, que se ele cometesse pecado, ele perderia a comunhão com o seu Criador. Portanto, o homem, com o pecado cometido, ele perdeu a comunhão com Deus.
Como sabemos, sem sombra de dúvida, o homem caiu e depois da queda foi chamado por Deus. O texto mostra isso com muita clareza. Diz o texto nos versos 9 e 10. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, se esconderam da presença do Senhor Deus. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Versos 9 e 10. Que diferença, hein, irmãos? Antes sentiam alegria e paz com a presença de Deus e na presença de Deus. Agora têm medo e se escondem. As sentenças que foram pronunciadas contra Adão e Eva foram as seguintes. Em primeiro lugar, eles foram expulsos do jardim como uma consequência imediata desta desobediência, e é o que mostra essa figurinha preta que está aí colocada no final da transparência. Eles tiveram que sair e mais, o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida, conforme Gênesis capítulo 3, versos de 16 até o verso de número 24. O homem perdeu todos os privilégios. Estes seriam os sinais externos do desfavor de Deus e da perda da comunhão com Deus. Primeiro, as sentenças. Segundo, a expulsão. E terceiro, a espada que foi posta lá para que o homem não viesse a comer do fruto da vida, conforme a proibição de Deus. E o homem, é claro, irmãos, perdera completamente a confiança diante de Deus. Repetidas vezes e de muitas maneiras, as Escrituras nos advertem, como Isaías 59, verso 2. O profeta diz assim: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. O homem não redimido está perdido e está sozinho, sem Deus, neste mundo. Está totalmente perdido e sob condenação, conforme nos ensina Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 2 e no verso de número 12. Muito bem. Com isto, nós adentramos agora ao segundo ponto, que, conforme os irmãos podem ver, as coisas aí vão só piorando, né? Primeiro perdeu a comunhão, agora ainda tem a ira e a maldição de Deus pesando sobre ele. Olha como as coisas mudaram e aumentaram consideravelmente. Segundo ponto, a ira e a maldição de Deus. É claro, queridos, que essa não foi, jamais será uma doutrina popular, mas é preeminentemente bíblica. O pecado trouxe a morte e afastou o homem de Deus. As consequências da queda continuam a manifestar-se até hoje, por meio da constante inclinação do homem para o mal. Nós somos, por natureza, inclinados para o mal. Sendo assim, a ira e o castigo de Deus permanecem sobre os filhos da desobediência, conforme Paulo escreve na carta aos Efésios, no capítulo 2, nos versos de 1 até o verso de número 3. Portanto, as consequências do pecado advirão sobre nós, assim como vieram
sobre Adão. Primeiro, o castigo e a maldição. O castigo e a maldição. O resultado do pecado, irmãos, não se fez esperar. Seus olhos estavam abertos, a inocência e a pureza em que viveram anteriormente foi destruída para sempre, e a maldade entrou em seus corações, como no início de uma vida do mal, que os levaria cada vez mais distante, mais longe daquela santa e deliciosa comunhão com Deus que eles tinham até então desfrutado e que perderam por ocasião do pecado. Depois, eles tiveram que pagar a conta de perto pela sua desobediência. Incapazes de fazer qualquer pedido de desculpas razoável, eles ouviram o julgamento fatal dos lábios sagrados do seu Criador na implementação do castigo que lhes havia sido prometido pelo Criador desde o início. As consequências de estar nesta condição muito banal, aqui estamos sujeitos a pelo menos 3 desventuras. E eu vou citar quais são as 3 desventuras a que estamos sujeitos em função do pecado. Primeiro, as misérias desta vida. É a primeira consequência. As misérias desta vida, a fome, as catástrofes, tudo mais, são consequências do castigo e da maldição. A morte física, para piorar, e piorando ainda mais, o que já está péssimo, a morte espiritual. Então, essas 3 consequências advieram imediatamente sobre a vida dos homens. Entretanto, queridos, Deus também fez uma promessa de provisão em Jesus Cristo. Depois de um fracasso tão grande, é muito confortante pensar na provisão preparada por Deus, o Pai, na pessoa de Deus, o Filho, para a restauração da humanidade caída naquele instante. Paulo escreve a esse respeito na carta aos Romanos, no capítulo 5, no verso 12, nos versos de 17 a 21, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versos 21 e 22, entre tantos outros textos. Porém, por enquanto, naquele momento, lá no Jardim do Éden, implementa-se a ira de Deus sobre a raça humana. Então, segundo passo. Primeiro, o castigo e a maldição. E agora, a ira de Deus pesa sobre o homem. Essa mensagem, queridos, é realmente uma mensagem muito dura, é uma consequência muito dura que nós precisamos entender, compreender e ver o que podemos reagir para termos de volta essa comunhão com Deus. Mas naquele momento, a ira de Deus recaiu sobre Adão e sobre toda a humanidade. Todo pecado, tanto o original quanto o atual, se constitui transgressão contra a lei de Deus, tornando pela própria natureza o homem culpado e pecador, portanto, sujeito à ira e à maldição da lei e exposto à morte com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Neste sentido, para corroborar com toda essa catástrofe que eu acabei de vos anunciar, irmãos, nós temos Romanos, capítulo 6, verso 23, Gálatas, capítulo 3, verso 10,
1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 8 e 10, entre tantos outros textos da Bíblia, além dos que vou ler para os irmãos. Salmo 90, versos de 7 a 9, diz assim: Senhor, somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Paulo, na carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versos de 5 a 7, ele diz assim: Fazei morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. Amados, Deus é santo e justo. Não pode ser complacente com o pecado, muito menos indiferente. Ele reage ao pecado com ira, ou seja, com santa indignação, conforme a própria palavra nos diz. Salmo capítulo 7, versos 11 e 12, diz assim: Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. A salvação do homem está, irmãos, em Jesus. E somente em Jesus. Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, 1 e 10, ele diz: Jesus que nos livra da ira vindoura. Jesus é o único que pode nos livrar da condenação eterna e da ira vindoura de Deus. E permanecem debaixo da ira de Deus aqueles que não creem, aqueles que não aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Sobre estes permanece a ira de Deus e a condenação eterna. Esta é uma mensagem muito dura, mas que às vezes precisamos levá-la nestes termos. João, evangelista, no capítulo 3, versos 17 e 18, também no 36, ele diz assim: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Sobre ele permanece a ira de Deus. Então a ira de Deus, irmãos, permanecerá sobre todos aqueles que não receberem Jesus Cristo como Senhor, como Salvador da sua vida. E Deus vai implementar as condenações finais também. Bem, aqui nós encerramos esse segundo tópico e passamos para o seguinte. É interessante, se você parou para observar isso, irmãos, a cada tópico se agravam mais as coisas, né? Parece que vai tudo aqui feito uma linguagem que diz vai pior do que a cantiga da perua, que é pior, 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 não é? Então, muito bem. É esta a consequência do pecado. É tudo de pior a pior. É só piorando. Agora, vamos tratar das misérias da vida. A vida produz misérias para o homem. E, sem dúvida, a consequência para estas misérias é o pecado de Adão e Eva cometido lá no Jardim do Éden. Desde lá que o homem vem sofrendo e vai continuar sofrendo ainda. E a Bíblia não promete nenhuma melhora, só promete piora, não é? Esse é o contexto. Portanto, todo este sofrimento
pelo qual a humanidade tem passado é consequência do primeiro pecado de Adão. Uma vez que, quando Adão e Eva pecaram, ambos caíram e com eles toda a sua descendência. Toda a humanidade caiu na primeira transgressão. Bem, se isto nos parece injusto, é porque não entendemos ainda a questão do nosso relacionamento com Adão, nos termos que Paulo traz para o nosso conhecimento, em Romanos, no capítulo 5, versos 12 e 18, também no capítulo 8, no verso 20, e tudo mais que já consideramos nos dois últimos estudos. Deus, irmãos, tendo feito a aliança com Adão, não apenas para ele, mas para toda a sua posteridade, para toda a humanidade, para todos os descendentes dele, de acordo com todas as gerações. Pecou nele e caiu com ele em sua primeira transgressão. O pecado de Adão é o pecado de toda a humanidade. Conforme Gênesis, capítulo 1, verso 28, Atos 17 e 26, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versos 21 e 22. Nossos primeiros pais não foram apenas a raiz da humanidade, mas foram seus representantes para toda a vida. Eu vou trazer aqui uma ilustração para nós entendermos melhor, irmãos, essa questão. É comum que os pais de uma família obtenham dívidas que não podem pagar durante a vida. E depois os filhos, que são seus descendentes, considerando que a dívida contraída era, sim, de toda a família e não só do pai, estão interessados em pagá-la mesmo após a morte dos seus pais. E o fazem. Eles assumem a consequência daquela dívida que não é dele, mas que é justo que seja paga. Acontece também que os pais, através do esforço constante do trabalho, fazem uma grande ou pequena fortuna que, quando morrem, esta fica nas mãos dos seus filhos. Porque o seu trabalho e esforço não era intencionalmente para si mesmo, mas também para os seus descendentes, para os seus filhos, e fica o que nós chamamos de herança. E nós recebemos essa herança. Da mesma forma, o primeiro pecado de Adão e Eva veio a constituir uma dívida que pesa sobre todos os seus descendentes, inclusive você e eu, que temos que honrar essa dívida. A queda reduziu o homem a um estado de pecado e de miséria. Paulo nos diz isso claramente em Romanos, no capítulo 5, nos versos 12 e 13. Bem, além do pecado de Adão, nós temos ainda algumas outras dificuldades, como, por exemplo, os pecados atuais, os pecados da atualidade, os nossos pecados, os pecados que estamos cometendo no dia de hoje. Coloquei essa figura, irmãos, porque achei bem interessante, né? Os 7 pecados atuais: gula, iFood; preguiça, Netflix; ira, Twitter; soberba, LinkedIn; vaidade, Instagram; inveja, Facebook; luxúria, Tinder. Achei bem interessante essa figura e resolvi trazê-la aqui, porque aqui estão enfatizados os principais pecados da nossa atualidade. Não estou aqui criticando quem usa nenhuma dessas redes sociais, até porque eu também uso várias, né? Mas eu estou aqui querendo ressaltar os pecados que estão aqui colocados, que são os pecados atuais.
de qualquer modo, somos culpados e sofremos também pelos nossos próprios pecados, não só o pecado de Adão, mas também os nossos. E devemos reconhecer com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. É o que diz Lucas no capítulo 23 e no verso de número 41. Há ainda os sofrimentos devidos aos pecados atuais. Lembremos-nos de que Cristo sofreu pelos nossos pecados, segundo Isaías 53, versos de 3 a 8. Suportou a cruz e a oposição dos pecadores, conforme Hebreus 12. Ele mesmo disse aos seus discípulos: no mundo passareis por aflições, como está registrado em João, no capítulo 15, no verso 33. Amados, os que se reconciliam com Deus não ficam isentos de sofrimentos. Entretanto, Deus, por sua graça, faz que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, conforme nos diz o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 8 e no verso de número 28. Bem, é claro que tudo que eu estou colocando aqui, irmãos, é muito, mas é muito mesmo resumido, porque não dá para a gente adentrar tantos meandros caminhos que aparecem no estudo dessa matéria. Então, nós temos que colocar as coisas principais. O restante é necessário que a gente vá para a literatura, para os livros, para a Bíblia, e que a gente veja, não é? Então, aqui nós estamos vendo um resumo muito grande. E para não quebrar a regra, como eu disse, não é? As coisas aqui vão só piorando, né? As consequências vão só piorando, não melhora nada, é tudo de pior a pior. Muito bem. Finalmente chega aí a quarta implementação: a morte e as penas eternas. A morte e as penas eternas. O estado de todos os homens após o pecado no Jardim do Éden. Todos estão condenados à morte e às penas eternas. Bem, vamos considerar aqui o aspecto importante, que é o pecado e as misérias da vida. O pecado e as misérias, as mazelas da vida a qual estamos sujeitos. O estado de toda a humanidade depois desse primeiro pecado é um estado de pecado e de miséria, como já vimos neste estudo e nos estudos anteriores. Isto significa que por causa desse primeiro pecado, irmãos, somos todos absolutamente incapazes de fazer as coisas boas e certas. E ao invés disso, somos perfeitamente inclinados a fazermos o mal. É essa corrupção de todo o nosso ser com a qual entramos no mundo. Então, nós já entramos no mundo com esta corrupção e tendentes a fazer sempre o mal e evitar o bem. É a causa determinante de todos os nossos pecados que cometemos ao longo da nossa vida, a nossa natureza, porque o nosso status é um estado de pecado e de miséria, conforme nos diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 2, verso 23, Gálatas, capítulo 5, versos 19 a 21, Efésios, capítulo 4, versos 17 a 19. Eu estou dando todas essas citações, irmãos, porque quem quiser aprofundar vai procurá-las e lê-las. Nós, evidentemente, não teríamos tempo suficiente para ler aqui todas essas citações. Bem,
Segundo Mateus e Davi também, né? O pecado está no coração do homem. Mateus, no capítulo 15, verso 19, também Davi, no Salmo 51 e verso 5, diz que todo pecado está no coração do homem. Este estado é terrível, o que nos impede de entender o que é Deus, porque o pecado nos separa e quebra essa comunhão, como já vimos. Paulo nos fala isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 4, em Efésios, capítulo 4, versos 17 e verso 18. E você talvez esteja pensando, pronto, pastor, o senhor agora já colocou o homem no fundo do poço. Não tem mais para onde ele cair. Mas, queridos, o pior é que tem. Ele ainda vai para um estado pior, que é a morte física e a morte eterna que ronda o homem, que ronda a vida do homem. Este é um pensamento terrível. Depois de tanto sofrimento neste mundo, o homem morre e ainda está sujeito às penas do inferno para sempre. Há muitos cristãos hoje, irmãos, que não creem no inferno, que dizem que o inferno é aqui, que o inferno não existe, que o inferno é história de carochinha. E eu pergunto, será que creem na Bíblia? Não cabe aqui, evidentemente, um estudo completo sobre esse assunto, não é? Basta lembrar que Jesus falou do inferno inúmeras vezes, advertindo o homem quanto à possibilidade real de vir a sofrer as penas do inferno eternamente. Temos referência a isto em Mateus capítulo 5, 22, capítulo 13, versos 49 e 50, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos 43 e 48, Lucas, capítulo 12, verso 5, capítulo 16, versos de 23 a 26. Só aí você tem uma gama muito grande de textos bíblicos para você iniciar um estudo sobre esta questão. É claro que tal condição é, ao mesmo tempo, uma condição de incomparável infortúnio e miséria, da qual o homem não pode, de forma alguma, sair pelo seu próprio esforço. Paulo nos diz isso em Romanos 7, 24, em Efésios 2, versos de 1 até o verso 3. Apenas o Espírito, tornando a criatura humana nova, é capaz de fazê-la mudar desse estado degradado para outro de gloriosa esperança e felicidade. Também, quem nos fala são os evangelhos. Evangelho de João, capítulo 3, verso 5. 1 João, capítulo 5 e verso de número 18. Outra vez, é preciso dizer e logo que a salvação está unicamente em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme João, capítulo 3, verso 16, também Romanos, capítulo 8 e verso de número 1. Muito bem. Já discutimos esse ponto, mas é bom que consideremos novamente. Para fazer isto, irmãos, usarei mais uma ilustração para nossa compreensão. Bem, quando o chefe de uma nação firma um documento comprometendo-se a pagar alguma dívida ou alguma indenização, ele faz isso em nome dos cidadãos daquele país. E todos os outros são obrigados a tomar a sua parte para que o pagamento seja feito. Se o próprio chefe declara guerra a outra nação, todos os cidadãos
direta ou indiretamente, tem a sua participação nessa guerra, embora não tenham assinado a declaração, porque o chefe fez isso em nome deles, ou em nome de todos. Bem, alguns podem não gostar da determinação feita, mas, de qualquer forma, a participação de todos é necessária de uma forma efetiva. Da mesma forma, embora apenas Adão caiu neste primeiro pecado, como um representante que era de toda a humanidade, da qual ele era o cabeça e raiz, da qual eu e você fazemos parte, todos os seus descendentes, incluindo nós, temos uma parte da culpa herdada de Adão, além de acumularmos os nossos próprios pecados. Neste sentido, Paulo traz uma palavra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 22, Romanos, capítulo 5 e verso 18. Bem, se você acredita que é pecador de todo o seu coração, como o apóstolo Paulo o fez, e que se diz o primeiro dos pecadores, e deseja de toda a alma a reconciliação com seu Criador, retome a comunhão com este Deus, que realmente te ama, através de Jesus Cristo, que deve ser confessado como seu único e suficiente Salvador. Bem, queridos, nós estamos chegando ao final do nosso estudo de hoje. Temos aí aquela velha pergunta, né? Será que entenderam mesmo? Aí temos aí as perguntinhas, que são estas. 7 perguntas que Clibanês vai produzir o quiz para que os irmãos possam, o case, para que os irmãos possam responder para ajudar-nos nesta compreensão. Agradecemos a Clibanês, que tem se prontificado e tem feito esse trabalho, não é? E esse casezinho que você recebe aí, ele dá trabalho para fazer, e Clibanês tem feito isso e vai fazer dessas perguntas aqui, que posteriormente os irmãos vão receber para fazer a provinha também, e nós também vamos ter o feedback de como é que os irmãos estão se saindo e o que os irmãos estão aprendendo. Bem, terminamos esse estudo e agora devolvemos a palavra ao nosso irmão Beguinha, aniversariante de hoje, não é? Com os nossos votos de parabéns, para que ele dê continuidade ao culto desta noite. Obrigado, pastor, mais uma vez. Estamos chegando ao fim de mais um culto, né? Que o pastor aí descreveu aí a nossa condição, né? Espero que o estudo ele nos tire dessa condição, né, pastor? A condição aí não foi muito boa, não. Clibanês pede para os irmãos ficarem atentos, que quando voltarem os cultos em Lagoa Seca, né, nós estamos ir presencialmente aos cultos, possam assistir nas redes sociais, né? Nós estamos nos organizamos junto com a Evanilson para que nós possamos transmitir o culto que vai ser presencialmente lá em Lagoa Seca, mas os irmãos que não possam ir, não é? Nós sabemos que todos nós não podemos ir, tanto porque a igreja ia ficar lotada e a gente ia ferir as regras, como alguns também que são do grupo de risco e outras coisas, né? A distância também para quem é aqui de Campina, quem não tem transporte, tá certo? Então vocês fiquem atentos no grupo, aí nas mídias, que nós vamos testar antes, né? E vamos estar divulgando os canais que o culto vai ser
reproduzido. Pastor Davi, tem algum recado? Convidar os irmãos a estarem conosco amanhã, na nossa live, né? Nós estaremos conversando com o reverendo Irineu Júnior, da Igreja Presbiteriana, lá de Arco Verde, Pernambuco, sobre um assunto muito interessante, liturgia e música. Ele fez essa live com outro pastor e eu achei muito interessante. É uma live bem musical, onde ele vai cantando, salmodiando, explicando, doutrinando, falando de liturgia. Muito bom. Então, os irmãos que quiserem e que não quiserem perder a bênção, entrem lá na live. Amém. Para essa live, Instagram do Pastor Davi, né? Só seguir lá o pastor. Amanhã, 20 horas, pastor? Isso, 20 horas. 20 horas. Muito bom. Tanto para toda a igreja, como também para os irmãos que são mais ligados aí ao louvor, né? Isso, muito bem lembrado. Oportuna live. Os recados são os de sempre, né? Culto, escola dominical, né? Habitualmente, né? 9 horas, normal, 10 horas os jovens e o culto à noite. Que nós possamos prestigiar não o pastor, né? Não Evanilson, não os pregadores, não os irmãos que estão também conectados, mas que nós possamos prestigiar o Deus que é o único que pode nos tirar desta condição de miséria que o pastor hoje descreveu, que lá em Adão começou. Amém? Vamos orar encerrando. Né? Pastor, tem algum recado, pastor? Não, também era só os avisos, você já o fez aí muito bem. Queria só dizer uma coisa aí para o pastor Davi, né? É que eu, pastor Davi, fui seminarista do reverendo Irineu em Pombos. Irineu pai, né? Irineu pai. Durante um ano eu fui seminarista vinculado ao reverendo Irineu, que era na época pastor da igreja de Pombos. Mas não é esse, não. Esse é o filho, né? Esse é o filho dele. É o filho dele. Eu fui do pai. Muito Mas bem. ainda tá muito bem, viu, o pai? Tá, né? Tá. Muito Tá bem. Ainda toca sanfona. Muito bem. Muito bem. Que Deus abençoe os irmãos, queridos. Amém. Próxima quinta-feira estamos falando a eleição. A eleição. Tá certo? Muito bem. Amém. Que os irmãos possam participar da próxima quinta-feira e chamar mais os irmãos, né? Possa convidar outros irmãos que não entendem bem. Atendendo o seu pedido, você pediu para tirar dessa condição, né? O que tira dessa condição é a eleição, né, pastor Davi? Amém. Que nós possamos divulgar os links, as reuniões, tudo que está sendo promovido pela igreja. Vamos pedir a Alexandre Pascoal para encerrar com a oração nesta noite. Amém, graças a Deus. Está ouvindo direitinho aí? Todo mundo? Amém. Amém, oremos. Querido Deus, queremos ser grato a Ti pela exposição da Tua palavra. Cada texto, ó Deus, que tocou em nosso coração. Que nos faça, ó Deus, promover pessoas melhores para o Teu reino, Senhor. Abençoai também cada um que aqui está e as suas famílias representadas que também estão ouvindo esta palavra de edificação. Cada culto da igreja, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, até a próxima reunião. Que Deus abençoe a todos os irmãos. E a SAF parabeniza o irmão Beguinha por mais um ano que Deus lhe concede. Que a graça do Senhor seja com você, meu irmão, com toda a sua casa, e que possa lhe usar por muitos e muitos anos para a glória de Deus
e a alegria da Igreja Presbiteriana, que é a segunda igreja presbiteriana em Campina Grande. E eu deixo para você, enquanto presidente da SAF, Salmo 100, que é celebrar ao Senhor sempre com alegria, por ser servo do Deus Altíssimo. Amém. Obrigado, irmã Zélia. E a todos. Também quero te parabenizar, Beguinha, pelo seu aniversário. Eu não deixei nenhuma mensagenzinha hoje no grupo, porque hoje vai ser o dia tão ocupado em médico. Mas Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe por essa pessoa Deus tão abençoe. dedicada ao Senhor. Um abraço, Beguinha. Obrigado. Outro.